Falar aqui um assunto que virou assim uma polêmica nas redes sociais. O humorista Pedro Manso, ele revelou que está com demência, um esquecimento que foi muito forte, e aí ele compartilhou nas redes sociais e daí começou muitas pessoas a falarem sobre esse assunto, a dizer que também estão sentindo a mesma coisa, enfim, ao menos 1,76 milhão de pessoas com mais de 60 anos tem alguma forma de demência no Brasil. Hoje, no quadro Canal Saúde, a gente convidou o neurologista Tibério Borges para explicar o porquê ocorre essa demência. E o mais interessante é que agora está acontecendo também em jovens. Mas antes, vamos dar uma conferida no VT. Olá, pessoal. Humorista Pedro Manso, novamente estou aqui para fazer o apelo. Em vídeo, o humorista Pedro Manso revelou que foi diagnosticado com demência. Olá, pessoal. Eu sou o humorista Pedro Manso. Eu venho, através desse vídeo, comunicar a todos de um problema que eu já venho sofrendo há algum tempo e hoje resolvi fazer esse desabafo. Não é uma desculpa, é uma coisa muito séria, um problema que eu estou passando, sério, de saúde, sobre esquecimento, né? Depois desse problema da Covid, eu não sei o que aconteceu, que eu estou tendo um problema tipo demência. Manso disse que sua mãe teve Alzheimer, uma das formas mais comuns de demência, mas que acredita que não está com a mesma doença. Ele disse que vai procurar um especialista para fazer um diagnóstico e um tratamento adequado. A falta de memória é uma das queixas mais comuns e pode ser decorrente de várias causas, entre elas as demências, que são mais comuns a partir da 5ª década de vida e geralmente cursam uma perda progressiva de memória recente, que depois vai progredindo e dificultando as atividades do indivíduo e culmina por incapacitá-lo. Essa condição crônica e progressiva geralmente ocorre em pessoas idosas, mas também pode atingir pacientes mais jovens. A demência não afeta apenas o paciente, mas também a saúde mental dos cuidadores e familiares. É importante buscar o conhecimento para favorecer o tratamento e acompanhamento adequado. Paulo Manso ainda contou que perdeu um compromisso profissional por causa da doença. E é uma situação que tem abalado muitas pessoas. O interessante, doutor Tibério, é que o humorista, ele fala de uma coisa que eu acredito que no seu consultório, no dia a dia, muitas pessoas falem, após a pandemia. Sim. Piorou a queixa das pessoas? A queixa de esquecimento ela é relativamente comum, né? Creio que eu observei que com a pandemia talvez tenha intensificado, mas muito também pelo Covid em si, ele tem uma relação aí que está sendo estudado. Que compromete sim a memória. A memória, né? Mas em geral no Covid ela é variável a duração dessa queixa, né? Não se dura muito tempo. Agora, o que leva uma pessoa à demência? Certo, só vou explicar um pouquinho, porque ele mesmo aí no vídeo, ele está se diagnosticando, ele é o leigo, né? Eu já digo que ele não tem demência. É o que a gente faz, né? Acaba se diagnosticando. O que a gente chama de demência? É quando a pessoa, além da queixa de estou esquecida, não estou mais fazendo as minhas coisas da mesma forma, a gente avalia em testes e há uma comprovação de limitação funcional. Então é a pessoa que está se perdendo na rua, ele ainda é ativo trabalhando e aí está se atrapalhando lá no trabalho, as finanças que ele cuida da casa ele não está mais conseguindo, compromissos no trabalho, então há um prejuízo funcional. Então há uma queixa, há uma comprovação de alteração em exames, testes clínicos mesmo e há comprometimento funcional. Então assim a gente chama de demência, que temos o Alzheimer como a causa mais comum. 70% das demências
o Alzheimer é a causa. Bom, a gente falou aí da população em relação ao número de casos de demência que cresce muito, Sim. né? Nessa faixa etária, principalmente as pessoas com mais de 60 anos. Mas pode acometer jovens também, né, doutor? Pode. O caso é curioso. O próprio paciente que foi o inicial do Dr. Alzheimer tem 54 anos, né? Então, onde ele estudou lá o cérebro e viu as alterações que tem até hoje, né, que se conhece. Então, é possível sim, mas há sempre essa relação de que é maior, é mais frequente com a idade. Tanto que naqueles com mais de 80 anos, a prevalência pode chegar até 50% em alguns estudos. E o que o senhor diria para quem está assistindo a gente agora, que também está sentindo esses sinais, ou de esquecimento, ou de demência, o que se deve fazer? Certo. A questão do esquecimento, ela precisa ser valorizada, né? A gente não pode sempre banalizar. Às vezes a pessoa diz, não, isso aí é estresse, ou isso daí é porque você não dormiu bem. Tem sempre alguém, às vezes, colocando algum motivo, né? Então é importante que se faça uma avaliação. É interessante a gente pontuar que existe sim situações clínicas que podem comprometer a memória. Por exemplo, disfunção na tireoide, deficiências de vitaminas, alguma alteração metabólica, seja da função renal, função hepática. Então, por isso que é interessante, quando se tem a queixa, a gente faz uma avaliação também geral de diversos sistemas. Enfim, procurar o especialista, Sim. o neurologista, para poder detectar realmente se é ou não uma demência, para poder saber o que está acontecendo, porque prevenir, né, doutor, é sempre a melhor solução. Sim. Tá? O esquecimento, ele é a queixa. A gente tem que deixar isso bem claro, porque não é o diagnóstico, né? O esquecimento pode ser até por um transtorno de ansiedade. Quantas vezes a gente, muitas vezes por correria do dia a dia, às vezes chega em casa e não sabe nem onde colocou a chave. Por quê? Porque ela fez entrou tão no automático que jogou a chave num lugar onde não costuma colocar. E como é que ela faz para lembrar? Eu entrei pela cozinha, então deve estar lá na cozinha. Aí a pessoa encontra, né? Isso aí foi uma situação, um esquecimento do cotidiano. Do cotidiano. Agora, se ele disser que está atrapalhando em outras funções, aí é que a gente tem que se preocupar. É algo que está frequente na vida, aí sim a gente tem que procurar o especialista na área. Doutor Tibério, muito obrigada. Volte sempre aqui no nosso programa, tá bom? Fico à disposição, prazer. E assim a gente termina o nosso Revista Meio Norte dentro aqui com o canal Saúde, agradecendo a sua